Sacramentadora, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 35, Os Primeiros no Céu. Citação de abertura do capítulo. Você se acha muito esperto, mas meus olhos não são os de qualquer fidalgote, para serem iludidos por um nariz falso e um pouco de sujeira no rosto. Alguém esbarrou na cama de campanha de Sigzil, despertando-o de um sonho. Ele bocejou e o sino de desjejum de Rocha começou a soar no cômodo ao lado. Estivera sonhando em Azichiano, que estava de volta ao lar estudando para os testes do serviço público. Passaro teria qualificado para entrar em uma escola de verdade com uma chance de se tornar secretário de alguém importante. Só que, no sonho, ele entrara em pânico ao perceber que havia desaprendido a ler. Depois de tantos anos longe, pensar na sua língua materna era estranho. Ele bocejou novamente, se sentando na cama, as costas apoiadas na parede de pedra. Havia 3 casernas pequenas e uma sala comum no centro. Lá fora todo mundo se empurrava, na maior bagunça, para chegar à mesa do desjejum. Rocha teve que gritar com eles, de novo, para que se organizassem. Meses na Ponte 4, agora cavaleiros radiantes aprendizes, e aquele bando ainda não sabia formar fila direito. Eles não durariam um dia em Azir, onde formar uma fila de modo ordeiro não só era esperado, como praticamente uma questão de orgulho nacional. Sigzil pousou a cabeça contra a parede, lembrando. Fora o primeiro da família em gerações com uma chance real de passar nos exames. Um sonho tolo. Todo mundo em Azir falava sobre como até o homem mais humilde podia tornar-se o primeiro, mas o filho de um trabalhador tinha muito pouco tempo para estudar. Ele balançou a cabeça, então lavou-se em uma bacia de água que havia trazido na noite anterior. Levou um pente ao cabelo e inspecionou a própria aparência em uma placa de aço polido. Seu cabelo estava ficando longo demais. Os cachos negros tinham uma tendência a despontar. Ele pegou uma esfera para usar de iluminação enquanto se barbeava. Havia adquirido uma navalha. Contudo, logo, depois de começar, se cortou. Ele arfou com a dor e sua esfera se apagou. O quê? A pele de Sigzil começou a brilhar, emitindo uma tênue fumaça luminosa. Ah, certo. Kaledin estava de volta. Bem, isso ia resolver muitos problemas. Ele pegou outra esfera e fez o que pôde para não a consumir enquanto terminava de se barbear. Depois disso, pressionou sua mão contra a testa. Outrora tivera marcas de escravo ali. A luz das tempestades as curara, embora sua tatuagem da Ponte 4 permanecesse. Ele se levantou e vestiu o uniforme, azul Collin, distinto e bem cuidado. Ele enfiou seu novo caderno de couro suíno no bolso, então saiu para a sala comum. E parou bruscamente quando o rosto de Loupen pendeu bem diante dele. Sigzil quase bateu de cara com o Herdaziano, que estava preso pelas solas dos pés no tormentoso teto. Oi, disse Loupen. Ele segurava uma tigela de mingau matinal de cabeça para baixo. Ou, bem, de cabeça para cima, mas invertida para Loupen, diante de si. O Herdaziano tentou tomar uma colherada, mas o mingau escapou da colher e derramou no chão. Loupen, o que você está fazendo? Praticando. Tenho que mostrar como sou bom, Hulk. É como com as mulheres, só que envolve se grudar no teto e aprender a não derramar comida na cabeça das pessoas de que você gosta. Saia da frente, Loupen. Ah, você precisa pedir direito. Eu não sou mais maneta. Não dá para ficar passando por cima de mim. Sabe como conseguir que um herdaziano de 2 braços faça o que você quer? Se eu soubesse, não estaríamos tendo essa conversa. Bem, você toma dele suas 2 lanças, obviamente.
ele abriu um grande sorriso. Ali perto, Rocha gargalhou alto. Ha! Lopen agitou os dedos na direção de Sigzil, como que para provocá-lo, suas unhas brilhando. Como todos os erdasianos, ele tinha unhas de um tom marrom escuro e duras como cristal. Lembravam um pouco uma carapaça. Ele também ainda tinha a tatuagem na cabeça, embora até o momento só uns poucos da Ponte 4 houvessem aprendido a sugar luz das tempestades. Todos haviam mantido suas tatuagens. Só Kaledin era diferente. Sua tatuagem havia derretido quando ele absorveu luz das tempestades e suas cicatrizes se recusavam a se curar. Lembre-se dessa para mim, Hulk, disse Lopen. Ele nunca havia explicado o que Hulk significava ou por que usava a palavra para se referir apenas a Sigzil. Vou precisar, claro, de muitas e muitas piadas novas e também de mangas. O dobro de mangas, exceto nos coletes, que vai ser o mesmo número. Como você conseguiu subir aí para grudar os seus pés? Não, nem comece. Na verdade, eu não quero saber. Sigzil se abaixou e passou sob Lopen. Os homens ainda estavam pegando comida, rindo e gritando em um completo caos. Sigzil gritou para chamar a atenção deles. Não esqueçam, o capitão nos quer prontos para a inspeção até o segundo sino. Mal deu para ouvi-lo. Onde estava Teft? Os homens prestavam atenção quando ele dava ordens. Sigzil balançou a cabeça, abrindo caminho até a porta. Entre seu povo, ele tinha uma altura mediana, mas havia se mudado para viver entre os aletianos, que eram praticamente gigantes. Então, ali, ele era alguns centímetros mais baixo do que a maioria. Saiu discretamente para o corredor. As equipes de ponte ocupavam uma sequência de grandes casernas no primeiro andar da torre. A Ponte 4 estava ganhando poderes de radiantes, mas havia centenas de outros homens no batalhão que ainda eram da infantaria comum. Talvez Teft estivesse inspecionando as outras equipes. Ele recebera a responsabilidade de treiná-las. Tomara que não tenha sido outra coisa. Kaledin dormia nos próprios pequenos aposentos no final do corredor. Sigzil foi até lá, revendo as anotações no seu caderno. Ele usava glifos aletianos, como era aceitável para um homem ali, e nunca aprendera o verdadeiro sistema de escrita deles. Raios, havia tanto tempo que estava longe que o sonho provavelmente tinha razão. Ele talvez tivesse dificuldades em escrever em azistiano. Como seria a vida se ele não tivesse provado ser um fracasso, uma decepção? Se houvesse passado nos testes, em vez de se meter em encrencas, precisando ser salvo pelo homem que havia se tornado seu mestre? Primeiro a lista de problemas, ele decidiu, chegando à porta de Kaledin e batendo. Entre, disse a voz do capitão lá de dentro. Sigzil encontrou Kaledin fazendo suas flexões matinais no chão de pedra. Seu casaco azul estava dobrado sobre uma cadeira. Senhor, disse Sigzil. Oi, Sig, respondeu Kaledin, grunhindo enquanto continuava com as flexões. Os homens estão de pé e reunidos para a inspeção? De pé, sim. Quando saí, eles pareciam prestes a começar uma guerra de comida, e só metade estava usando uniforme. Eles estarão prontos, disse Kaledin. Você quer alguma coisa, Sig? Sigzil sentou-se na cadeira junto do casaco de Kaledin e abriu o caderno. Muitas, senhor. Entre elas, o fato de que o senhor deveria ter uma escriba de verdade, e não isso que eu sou. Você é meu secretário. Um péssimo secretário. Temos um batalhão inteiro de combatentes com apenas 4 tenentes e nenhuma escriba oficial. Francamente, senhor, as equipes de ponte estão uma bagunça. Nossas finanças estão um caos, os pedidos de requisição estão se acumulando mais rápido do que Leiten consegue dar conta, e há uma horda de problemas que precisam da atenção de um oficial. Kaledin grunhiu. A parte divertida de comandar um exército.
Exatamente. Eu estava sendo sarcástico, Sig. Kelledin se levantou e limpou a testa com uma toalha. Tudo bem, vá em frente. Vamos começar com algo fácil. Pete agora está oficialmente noivo da mulher que ele andava cortejando. Cá? Ah, isso é maravilhoso. Talvez ela possa ajudar você com os deveres da escriba. Talvez. Você não estava querendo requisitar moradias para homens com famílias? Sim, isso foi antes de toda a confusão com o pranto e a expedição para as planícies quebradas. E eu deveria tocar no assunto de novo com as escribas de Dalinar, não deveria? A menos que espere que os casais dividam um beliche nas casernas comuns, eu diria que sim. Sigzel olhou a página seguinte do caderno. Acredito que Bizig também esteja perto de noivar. É mesmo? Ele é tão quieto, nunca sei o que se passa por trás daqueles olhos. Sem mencionar Punho, que eu descobri recentemente que já está casado. Sua esposa vem deixar comida para ele. Pensei que fosse a irmã dele. Acho que ele queria se enturmar, comentou Sigzel. Como fala pouco aletiano, já dificulta. E também a questão de Drerry. Qual a questão? Bem, ele está cortejando um homem, sabe? Kelledin vestiu o casaco dando uma risadinha. Disse, eu já sabia? Você só notou agora? Sigzel assentiu. Ele ainda está com Dru, que trabalha para o mestre quarteleiro do distrito? Sim, senhor. Sigzel baixou os olhos. Senhor, Bem, é só que... Sim? Senhor Drerry não preencheu os formulários apropriados. Se ele deseja cortejar outro homem, precisa se candidatar a remanejamento social, certo? Kelledin revirou os olhos. Então não havia formulários para isso em Aletikar. Sigzel não podia dizer que estava surpreso, já que os aletianos não tinham procedimentos apropriados para nada. Então, como vocês se candidatam a remanejamento social? Nós não fazemos isso. Kelledin franziu o senho. Isso é realmente um problema tão grande para você, Sig? Talvez... Senhor, não é isso especificamente. Nesse momento, há 4 religiões representadas na Ponte 4. 4? Robert segue as paixões, senhor. 4. Mesmo sem contar Teft, que eu não consegui entender direito. E agora, há toda essa conversa de que o Luminobre Dalinar alega que o Todo-Poderoso está morto. E bem, eu me sinto responsável, senhor. Por Dalinar? Kelledin franziu o senho. Não. Ele respirou fundo. Tinha que haver uma maneira de explicar o que seu mestre faria. Ora, disse Sigzel se agarrando a uma ideia. Todo mundo sabe que Mishin, a terceira lua, é a mais inteligente e astuta das luas. Tudo bem, e por que isso é relevante? Porque é uma história, disse Sigzel, quieto. Quero dizer, por favor, escute, senhor. Sabe, existem 3 luas e a terceira lua é a mais inteligente. E ela não deseja estar no céu, senhor. Ela quer escapar. Então, certa noite, ela enganou a rainha do povo de Natã. Isso foi há muito tempo, quando esse povo ainda existia. Quero dizer, ele ainda existe, mas era mais numerosa nessa época, senhor. E a lua a enganou, e elas trocaram de lugar até que pararam. E agora o povo de Natã tem a pele azul. Isso faz sentido? Kelledin hesitou. Eu não faço ideia do que você acabou de falar. Bem, disse Sigzel. É obviamente fantasioso. Não é um motivo real, porque o povo de Natã tem pele azul e... Isso deveria explicar alguma coisa? Era como o meu mestre sempre fazia, disse Sigzel olhando para os próprios pés. Ele contava uma história sempre que alguém estava confuso, ou quando as pessoas estavam zangadas com ele. E bem, isso mudava tudo, de alguma maneira. Ele olhou para Kelledin. Acho que... disse Kelledin lentamente.
Talvez você se sinta como uma lua? Não, não é isso. Era sobre responsabilidade, mas ele realmente não havia explicado bem. Raios. Mestre Royd o considerara um cantor do mundo formado, e ali estava ele sem conseguir ao menos contar uma história direito. Kelledin deu-lhe um tapinha no ombro. Está tudo bem, Sig. Senhor, os outros homens não têm nenhuma orientação. O Senhor deu a eles um propósito, um motivo para serem bons homens. Eles são bons homens, mas, de certa maneira, era fácil quando éramos escravos. O que faremos se nem todos os homens manifestarem a habilidade de sorver luz das tempestades? Qual é o nosso lugar no exército? O Luminobre Colin nos liberou do trabalho de guarda, já que disse que nos quer praticando e treinando como radiantes. Mas o que é um cavaleiro radiante? Teremos que descobrir. E se os homens precisarem de orientação? E se eles precisarem de uma moral a seguir? Alguém precisa falar com eles quando estiverem fazendo algo errado, mas os fervorosos nos ignoram, já que nos associam às coisas que o Luminobre Dalinar está dizendo e fazendo. E você acha que pode guiá-los? Perguntou Kelledin. Alguém deveria, senhor. Kelledin acenou para que Sigil o seguisse para o corredor. Juntos começaram a caminhar rumo às casernas da Ponte 4, Sigil segurando uma esfera para iluminar o caminho. Eu não vejo problemas em você ser algo como o fervoroso da nossa unidade, disse Kelledin. Os homens gostam de você, Sig, e valorizam muito o que você tem a dizer. Mas tente compreender o que eles querem da vida e respeite isso, em vez de projetar sobre eles o que você pensa que eles deveriam querer da vida. Mas, senhor, algumas coisas são simplesmente erradas. O senhor sabe no que Teft se meteu. E Uyo, ele anda visitando as prostitutas. Isso não é proibido. Raios, já tive alguns sargentos que disseram que essa é a chave para uma mente saudável na batalha. É errado, senhor. Imita um juramento sem o compromisso. Toda a grande religião concorda, exceto os reichianos, eu acho. Mas eles são pagãos, até mesmo entre pagãos. Seu mestre o ensinou a ser crítico desse jeito? Sigil parou bruscamente. Sinto muito, Sig, disse Kelledin. Não, ele dizia a mesma coisa. O tempo todo, senhor. Eu te dou permissão para conversar com Uyo e explicar suas preocupações, disse Kelledin. Não vou proibi-lo de expressar sua moral. Pelo contrário, só não apresente suas crenças como nosso código. Apresente-as como suas e ofereça um bom argumento. Talvez os homens escutem. Sigil assentiu, apressando-se para acompanhá-lo. Para esconder seu embaraço, mais por ter fracassado completamente em contar a história direito do que por qualquer outra coisa, ele enfiou a cara no caderno. Isso traz outra questão, senhor. A Ponte 4 está reduzida a 28 membros, depois das nossas perdas durante a primeira tempestade eterna. Pode estar na hora de fazer um recrutamento. Recrutamento? Disse Kelledin, inclinando a cabeça. Bem, se perdermos mais membros... Isso não vai acontecer, disse Kelledin. Era o que ele sempre pensava. Ou, mesmo que isso não aconteça, é menos do que os 35 ou 40 que formam uma boa equipe de ponte. Talvez a gente não precise manter esse número, mas uma boa unidade ativa deve sempre procurar pessoas para recrutar. E se mais alguém no exército estiver demonstrando a atitude correta para ser um corredor dos ventos? Ou, mais importante, e se nossos homens começarem a fazer os juramentos e se vincularem com os próprios esprenos? Teríamos que dissolver a Ponte 4 e deixar que cada homem fosse um radiante isolado? A ideia de dissolver a Ponte 4 parecia causar quase tanta angústia a Kelledin quanto a ideia de perder homens em batalha. Eles caminharam em silêncio por um curto período. Não estavam indo para as casernas da Ponte 4, afinal. Kelledin havia seguido um caminho que se aprofundava na torre.
Eles passaram por uma carroça de água, puxada por trabalhadores para levar água dos poços até os setores dos oficiais. Normalmente aquilo seria trabalho para parchemanos. Deveríamos ao menos fazer uma chamada de recrutamento, disse Kelledy finalmente. Embora eu honestamente não consiga pensar em como selecionar os candidatos até um número razoável. Vou tentar desenvolver algumas estratégias, senhor, disse Sigizil. Posso perguntar para onde vamos? Ele perdeu o fio da meada quando viu Lin andando depressa pelo corredor em sua direção. Ela carregava uma peça de diamante para iluminar o caminho e vestia seu uniforme Colin, o cabelo escuro aletiano puxado para trás em um rabo de cavalo. Ela parou quando viu Kelledy, então fez uma saudação. Exatamente o homem que eu estava procurando. O mestre quarteleiro Vevidar mandou uma mensagem dizendo que sua solicitação em comum foi realizada, senhor. Excelente, disse Kelledy marchando pelo corredor e passando por ela. Sigizil lançou um olhar para Lin enquanto ela os acompanhava, e a mulher deu de ombros. Ela não sabia qual era a solicitação em comum, só que havia sido realizada. Kelledy fitou Lin enquanto caminhavam. É você que tem ajudado meus homens, certo? Lin, não é? Sim, senhor. Na verdade, parece que você tem arrumado desculpas para entregar mensagens para a Ponte 4. Sim, senhor. Então não tem medo dos radiantes perdidos? Francamente, senhor, depois do que vi no campo de batalha, prefiro estar do seu lado em vez de apostar nos oponentes. Kelledy assentiu pensativo enquanto caminhava. Lin gostaria de se juntar aos corredores dos ventos? A mulher parou abruptamente, de queixo caído. Senhor? Ela bateu continência. Senhor, eu adoraria. Raios! Excelente, disse Kelledy. Sigue. Pode mostrar a ela nossos livros Razão e Contas? Lin baixou a mão da testa. Livros Razão? Contas? Os homens também vão precisar de alguém que escreva cartas para a família deles, disse Kelledy. E talvez seja bom escrever uma história da Ponte 4. As pessoas ficarão curiosas e um relato escrito vai me livrar de ter que explicar o tempo todo. Ah, disse Lin, uma escriba. Claro, replicou Kelledy, voltando-se para ela no corredor e franzindo o senho. Você é uma mulher, não é? Pensei que estava perguntando. Quero dizer, nas visões do Grão-Príncipe havia mulheres entre os cavaleiros radiantes, e com a luminosa Xalã, ela enrubesceu. Senhor, não me juntei aos batedores porque gosto de ficar sentada olhando para livros de contabilidade. Se é isso que está oferecendo, terei que recusar. Os ombros dela caíram e ela não encarou Kelledy nos olhos. Sigizil percebeu estranhamente que queria socar seu capitão. Não com força, veja bem, só um leve soco para acordá-lo. Não se lembrava de ter sentido essa vontade em relação a Kelledy desde a vez em que o capitão o despertara naquela primeira manhã, ainda no acampamento de guerra de Sadias. Entendo, disse Kelledy. Bem, vamos fazer testes para a admissão na ordem propriamente dita. Creio que posso estender um convite a você, se quiser. Testes? Disse ela. Para postos de verdade? Não só para fazer contas? Raios, estou dentro. Fale com seu superior, então, disse Kelledy. Eu ainda não desenvolvi o teste exato e você vai precisar passar antes de entrar. De qualquer modo, vai precisar de permissão para trocar de batalhões. Sim, senhor, disse ela e foi embora. Kelledy observou enquanto ela se afastava, então grunhiu baixinho. Sigizil, sem ao menos pensar, murmurou. Seu mestre o ensinou a ser insensível desse jeito? Kelledy olhou de soslaio. Tenho uma sugestão, senhor, continuou Sigizil. Tente compreender o que as pessoas querem da vida e respeite, em vez de projetar sobre elas o que você acha que elas deveriam. Ah, cala a boca, Sig. Sim, senhor, desculpe, senhor. Eles voltaram a andar e Kelledy pigarreou.
Você não precisa ser tão formal comigo, sabe? Eu sei, senhor. Mas o senhor é um olhos claros agora, e um fractário, e bem, parece certo. Kennedy enrijeceu, mas não o contradisse. Na verdade, Sigzil sempre se sentira pouco à vontade tratando Kennedy como outro carregador de pontes qualquer. Alguns dos outros faziam isso, Taft, Rocha e Lopen, do seu jeito estranho, mas Sigzil sentia-se mais confortável quando o relacionamento era claro e estabelecido, capitão e secretário. Moshe havia sido o mais próximo de Kennedy, mas ele não estava mais na Ponte 4. Kennedy não contara o que Moshe havia feito, só que ele se retirou da nossa companhia. Kennedy ficava tenso e silencioso sempre que o nome de Moshe era mencionado. Algo mais nessa sua lista? Perguntou Kennedy enquanto passavam por uma patrulha no corredor. Ele recebeu saudações caprichadas. Sigzil deu uma olhada no caderno. Contas e a necessidade de escribas. Código moral para os homens, recrutamento. Ainda precisamos definir nossas posições no exército, agora que não somos mais guarda-costas. Ainda somos guarda-costas, disse Kennedy. Nós só protegemos qualquer um que precise. Temos problemas maiores com aquela tempestade. Ela havia voltado uma terceira vez, e o evento provara que era ainda mais regular que as grandes tormentas. A cada 9 dias. Na altura em que estavam, a passagem da tempestade era apenas uma curiosidade, mas, por todo o mundo, cada nova chegada piorava a situação de cidades já prejudicadas. Eu sei disso, senhor, disse Sigzil, mas ainda assim precisamos nos preocupar com os procedimentos. Veja só, deixe-me perguntar o seguinte. Nós, enquanto Cavaleiros Radiantes, ainda somos uma organização militar aletiana? Não, respondeu Kennedy. Essa guerra é maior do que a Letikar. Nós lutamos por toda a humanidade. Muito bem, então qual é a nossa cadeia de comando? Nós obedecemos ao rei Elhokar? Ainda somos seus súditos? E em qual Dan ou Nan estamos na sociedade? O senhor é um fractário na corte de Dalinar, não é? Quem paga os soldos da Ponte 4? E as outras equipes de ponte? Se houver um conflito ligado às terras de Dalinar em Aletikar, ele pode chamar o senhor e a Ponte 4 para lutar por ele em uma relação normal de sucerano e vassalo? Se não, então ainda podemos esperar que ele nos pague? Danação! Sussurrou Kennedy. Sinto muito, senhor. Isso... Não, são boas perguntas, Sig. Tenho sorte de você estar aqui para fazê-las. Ele agarrou o ombro de Sigzil, parando diante dos escritórios do mestre quarteleiro. Às vezes me pergunto se não é um desperdício você estar na Ponte 4. Você deveria ter sido um erudito. Bem, esse vento passou por mim anos atrás, senhor. Ele respirou fundo. Eu falhei nos exames para treinamento do governo em Azir. Não fui bom o bastante. Então os exames eram idiotas, replicou Kennedy. E Azir se deu mal porque perdeu a oportunidade de ter você. Sigzil sorriu. Estou feliz que tenha sido assim. E estranhamente ele sentia que era verdade. Um peso indefinível que estivera carregando pareceu cair de seus ombros. Honestamente, eu me sinto como Lin. Não quero ficar encurvado sobre um livro de contas quando a Ponte 4 sair voando. Quero ser o primeiro no céu. Acho que você vai ter que disputar com Lopen por essa distinção, respondeu Kennedy com uma risada. Venha. Ele entrou no escritório do mestre quarteleiro, onde um grupo de guardas abriu caminho de imediato. Na bancada, um soldado corpulento, com mangas arregaçadas, procurava em meio a caixas e caixotes, resmungando baixo. Uma mulher parruda, presumivelmente sua esposa, inspecionava formulários de requisição. Ela cutucou o homem e apontou para Kennedy. Finalmente, disse o mestre quarteleiro. Estou cansado de guardar isso aqui, atraindo a atenção de todo mundo
e me fazendo suar feito um espião cheio de esprenos. Ele foi até um par de grandes sacos pretos no canto, que na opinião de Sigil não estavam atraindo atenção nenhuma. O mestre quarteleiro levantou-os e olhou para a escriba, que verificou de novo alguns formulários, então assentiu, estendendo-os a Kaledin, para que ele os marcasse com seu selo de capitão. Com a papelada completa, o mestre quarteleiro entregou um saco para Kaledin e outro para Sigil. Os sacos tilintavam com o movimento e eram surpreendentemente pesados. Sigil desfez o laço do saco que carregava e deu uma olhada lá dentro. Uma enxurrada de luz verde poderosa, como a luz do sol, brilhou sobre ele. Esmeraldas, do tipo grande, não em esferas, provavelmente cortadas a partir de gemas coração dos demônios do abismo, caçados nas planícies quebradas. Em um instante, Sigil compreendeu que os guardas que enchiam o cômodo não estavam ali para pegar algo do mestre quarteleiro, e sim para proteger aquela riqueza. Essa é a reserva real de esmeraldas, disse o quarteleiro, guardada para grãos de emergência, renovada com luz da tempestade dessa manhã. Não consigo nem imaginar como vocês convenceram o grão-príncipe a deixá-los pegá-la. Nós estamos só pegando emprestado, disse Kaledin. Vamos devolver antes do anoitecer, mas fique sabendo que algumas vão estar escuras. Vamos precisar usá-las de novo amanhã e no dia depois de amanhã. Eu podia comprar um principado com essas esmeraldas, grunhiu o mestre quarteleiro. Para que, em nome de Keleq, vocês precisam delas? Sigil, contudo, já havia adivinhado. Ele sorriu com um idiota. Para praticarmos ser radiantes. Capítulo 36. Herói. 24 anos atrás. Dalinar praguejou enquanto a fumaça subia da lareira. Apoiou todo o seu peso contra a alavanca e conseguiu movê-la, reabrindo o cano da chaminé. Ele tossiu, recuando e abanando a fumaça do rosto. Vamos ter que trocar isso, disse Ivy, do sofá onde bordava. Vamos, concordou Dalinar, caindo no chão diante da lareira. Pelo menos você resolveu rápido. Hoje não precisaremos esfregar as paredes e a vida será tão branca quanto um sol à noite. As expressões nativas de Ivy nem sempre soavam bem a Letiano. O calor do fogo era bem-vindo, já que a roupa de Dalinar ainda estava úmida devido às chuvas. Ele tentou ignorar o onipresente som da chuva do pranto do lado de fora, e em vez disso contemplava um par de esprenos de chama dançando ao longo de um dos pedaços de lenha. Eles pareciam vagamente humanos, com silhuetas sempre cambiantes. Acompanhou com o olhar enquanto um saltava na direção do outro. Ele ouviu Ivy se levantar e achou que talvez fosse ao banheiro novamente. Em vez disso, ela se ajeitou ao lado dele, pegou seu braço e depois suspirou satisfeita. Isso não deve ser confortável, disse Dalinar. Mas aqui está você. Bom, eu não estou... Ele olhou para a barriga dela, que começara a se arredondar. Ivy sorriu. Minha condição não me torna tão frágil a ponto de quebrar por se sentar no chão, amado. Ela apertou mais o braço dele. Olhe para eles, brincam com tanta animação. É como se estivessem duelando, disse Dalinar. Quase posso ver as pequenas espadas em suas mãos. Tudo para você precisa ser uma luta? Ele deu de ombros. Ivy recostou a cabeça em seu ombro. Você não pode simplesmente apreciar, Dalinar. Apreciar o quê? Sua vida. Passou por tanta coisa para criar esse reino. Não pode ficar satisfeito agora que venceu? Ele se levantou, livrando o braço da mão dela e cruzando o cômodo para servir-se de uma bebida. Não pense que não notei como você age, disse Ivy. Fica animado sempre que o rei menciona o menor conflito além das nossas fronteiras. Pede que as escribas leiam relatos de grandes batalhas. Está sempre falando sobre o próximo duelo. Nada disso vai durar muito mais,
resmungou Dalinar, e então bebericou o vinho. Gavlar diz que é tolice me arriscar. Diz que alguém vai acabar tentando usar esses duelos como um plano contra ele. Terei que arrumar um campeão. Ele ficou encarando seu vinho. Nunca gostara de duelos. Eram falsos demais, limpos demais. Mas, pelo menos, era alguma coisa. É como se você estivesse morto, disse Ivy. Dalinar olhou para ela. É como se você só estivesse vivo quando luta, quando pode matar, como uma escuridão das antigas histórias. Você vive apenas para tomar a vida dos outros. Com aquele cabelo pálido e pele levemente dourada, ela parecia uma gema brilhante. Era uma mulher doce e amorosa, que merecia um tratamento melhor do que o que recebia dele. Dalinar se forçou a voltar e a sentar-se ao lado dela. Eu ainda acho que os esprenos de chama estão brincando, disse Ivy. Eu sempre me perguntei, eles são feitos do próprio fogo? Parece que são, mas e os esprenos de emoções? Os esprenos de raiva são feitos de raiva, então? Ivy assentiu distraída. E os esprenos de glória? Continuou Dalinar. São feitos de glória? O que é a glória? Será que esprenos de glória poderiam aparecer ao redor de alguém iludido? Ou talvez muito bêbado que só pensa que realizou um grande feito, enquanto todo mundo ao redor está zombando dele? Um mistério enviado por Xixi, disse ela. Mas você não pensa nisso? Com que fim? Replicou Ivy. Um dia saberemos quando voltarmos ao Não adianta nos preocuparmos agora com coisas que não podemos compreender. Dalinar estreitou os olhos para os esprenos de chama. Aquele ali tinha mesmo uma espada fractal em miniatura. É por isso que você está sempre ensimesmado, marido, comentou Ivy. Não é saudável ter uma pedra talhando no estômago, ainda úmida com musgo. O quê? Você não deveria ter esses pensamentos estranhos. Quem foi que colocou essas coisas na sua cabeça? Ele deu de ombros, mas pensou na ocasião. 2 noites atrás, quando ficara até tarde bebendo vinho com Gavlar e Navani, debaixo de um toldo que os protegia da chuva, ela havia falado da sua pesquisa sobre esprenos, e Gavlar simplesmente grunhira, enquanto fazia anotações em glifos em um conjunto de mapas. Navani falara com tanta paixão e entusiasmo, e Gavlar a ignorara. Aprecie o momento, recomendou Ivy. Feche os olhos e contemple o que o deu a você. Procure a paz do esquecimento e se deleite no prazer da sua própria sensação. Ele fechou os olhos, como ela sugeriu, e tentou simplesmente apreciar o fato de estar ali com ela. Um homem pode mudar de verdade, Ivy, como esses esprenos mudam? Somos todos diferentes aspectos do Então você pode mudar de um aspecto para outro? Mas é claro. A doutrina de vocês não fala sobre transformação? Sobre um homem crasso sendo transmutado em glorioso? Eu não sei se está funcionando. Então faça uma petição ao disse ela. Em oração? Por meio dos fervorosos? Não, bobinho. Você mesmo. Em pessoa? Indagou Dalinar. Quer dizer, em um templo? Se desejar encontrar o pessoalmente, precisa viajar até o vale. Lá você pode fazer com o ou com o seu avatar, que lhe concederá. A antiga magia, sibilou Dalinar, abrindo os olhos. A guardiã da noite, Ivy. Não diga essas coisas. Raios, a herança pagã dela vinha à tona nos momentos mais estranhos. Ela podia estar falando sobre boa doutrina Vorin, então vinha com algo assim. Felizmente, ela não falou mais sobre o assunto. Fechou os olhos e cantarolou baixinho. Finalmente, ele ouviu uma batida na porta dos seus aposentos. Ratan, seu criado de quarto, atenderia. E, de fato, Dalinar ouviu a voz do homem do lado de fora, seguida por uma batida leve na porta do quarto.
É o seu irmão, Luminobre, disse Ratan através da porta. Dalinar saltou, abrindo a porta e passando pelo baixo criado mestre. Ivy o seguiu, andando com uma das mãos tocando a parede, um hábito dela. Passaram por janelas abertas que davam para uma colinar ensopada, lanternas bruxuleantes marcando os lugares por onde pessoas caminhavam nas ruas. Gavlar aguardava na sala de estar, vestido em um dos seus novos trajes, com o casaco rígido e botões nas laterais do peito. Seu cabelo negro e ondulado chegava aos ombros, combinando com uma bela barba. Dalinar detestava barbas. Elas agarravam no elmo. Contudo, não negava o efeito dela em Gavlar. Olhando para ele, em suas roupas elegantes, ninguém via um bandido. Um líder guerreiro quase selvagem que havia esmagado e conquistado seu espaço para chegar ao trono. Não, aquele homem era um rei. Gavlar bateu um maço de papéis contra a palma da mão. O que foi? Indagou Dalinar. Ratalas, respondeu Gavlar, empurrando os papéis para Ivy quando ela entrou. De novo, disse Dalinar. Fazia anos desde que havia visitado a Fenda, aquela vala gigante onde conquistara sua espada fractal. Eles estão exigindo sua espada de volta, disse Gavlar. Alegam que o herdeiro de Tanalan voltou e merece a fractal, já que você não a conquistou em um duelo de verdade. Dalinar gelou. Ora, eu sei que isso é mentira, disse Gavlar, porque quando lutamos em Ratalas, anos atrás, você disse que cuidou do herdeiro. Você cuidou mesmo do herdeiro, não foi, Dalinar? Ele se recordara daquele dia. Lembrava-se de obscurecer o umbral daquela porta, a euforia pulsando em seu interior. Lembrava-se de uma criança coberta de lágrimas, segurando uma espada fractal. Atrás dela estava o pai morto, o corpo quebrado, aquela vozinha baixa implorando. A euforia desapareceu em um momento. Ele era uma criança, Gavlar, justificou-se Dalinar, a voz rouca. Danação, disse Gavlar. Ele é descendente do antigo regime. Isso foi há uma década. Ele tem idade o bastante para ser uma ameaça. A cidade inteira vai se rebelar, a região inteira. Se não agirmos, todas as terras da coroa podem se separar. Dalinar sorriu. A emoção o surpreendeu e ele abafou rapidamente o sorriso. Mas certamente alguém precisaria ir até lá para desbaratar os rebeldes. Ele se virou e viu Ivy. Ela estava com um sorriso enorme. Embora ele houvesse esperado encontrá-la indignada com a ideia de mais guerras. Em vez disso, ela foi até ele e tomou seu braço. Você poupou a criança. Ele mal conseguia levantar a espada. Eu o entreguei à sua mãe e disse a ele para escondê-lo. Ah, Dalinar, ela puxou para mais perto. Ele sentiu uma onda de orgulho. Era ridículo, naturalmente. Havia colocado o reino em perigo. Como as pessoas reagiriam se soubesse que o espinho negro havia fraquejado diante de uma crise de consciência? Ele seria motivo de risada. Naquele momento não se importou, contanto que pudesse ser o herói para aquela mulher. Bem, suponho que uma rebelião era de se esperar, disse Gavlar olhando pela janela. Faz anos desde a unificação formal. As pessoas vão começar a afirmar sua independência. Ele levantou a mão na direção de Dalinar, se virando. Eu sei o que você quer, irmão, mas desista. Não vou enviar um exército. Mas posso cuidar disso com política. Não podemos deixar que uma exibição de força seja nosso único método de manter a união. Ou Elhokar vai passar a vida inteira apagando incêndios, quando eu me for. Precisamos que as pessoas comecem a pensar em Aletikar como um reino unido e não como regiões separadas procurando tirar vantagem umas das outras. Parece um bom plano, disse Dalinar. Não ia funcionar.
não sem a espada como lembrete. Daquela vez, contudo, ficou satisfeito em não ser a pessoa a apontar o fato. Capítulo 37. A última vez que marchamos. Citação de abertura do capítulo. Não se preocupe com Raze. É mesmo uma pena o que aconteceu com Aona e Sky, mas eles foram tolos, violaram nosso pacto desde o início. No Murro-ku Mayaki ali Namor, sempre ouviu que a primeira regra de combate era conhecer seu inimigo. Alguém podia pensar que tais lições não eram mais muito relevantes na sua vida. Felizmente, fazer um bom guisado era muito parecido com ir para a guerra. Lunamor, chamado de Rocha pelos amigos, já que suas línguas grossas de terra baixista eram incapazes de falar direito. Mexia seu caldeirão com uma enorme colher de pau do tamanho de uma espada longa. Uma fogueira queimava cascas de petrobulbos abaixo, e esprenos de vento brincalhões remexiam a fumaça, fazendo com que ela fosse na direção dele, independentemente de onde estivesse. Ele havia colocado o caldeirão em um platô das planícies quebradas, e pelas belas luzes e pelas estrelas caídas, ficou surpreso ao descobrir que sentira a falta daquele lugar. Quem teria imaginado que poderia gostar daquela terra lisa, estéril e varrida pelo vento? Sua terra natal era um lugar de extremos: gelo amargo, neve fina, calor fervilhante e abençoada umidade. Ali embaixo tudo era tão moderado, e as planícies quebradas eram o pior de tudo. Em Jaqueved ele havia encontrado vales cobertos de vinhas. Em Aletikar havia campos de grãos, petrobulbos se espalhando infinitamente, como as bolhas de um caldeirão fervendo. Então as planícies quebradas. Infinitos platôs vazios, sem praticamente nada crescendo neles. Estranhamente, ele amava o lugar. Lunamor cantarolava baixinho enquanto mexia com as duas mãos, o guisado impedindo que o fundo queimasse. Quando a fumaça não estava no rosto, aquele maldito vento espesso tinha ar demais para se comportar direito. Ele podia sentir o cheiro das planícies quebradas. Um cheiro aberto. O aroma de um céu alto e de pedras queimando, mas temperado pelo indício de vida nos abismos. Como uma pitada de sal, úmido, vivo, com os odores de plantas e podridão misturados. Naqueles abismos, Lunamor havia se reencontrado depois de um longo período perdido. Vida renovada, propósito renovado. E guisado. Lunamor provou seu guisado, usando uma outra colher, naturalmente, já que não era um bárbaro como alguns dos cozinheiros terrabaixistas. As raízes compridas ainda precisavam cozinhar mais antes que pudessem acrescentar a carne. Carne de verdade, de caranguejos de dedo, que ele passara a noite toda abrindo. Não podia cozinhá-la tempo demais, ou ficava borrachuda. O resto da Ponte 4 estava em fileiras no platô, escutando Keled. Lunamor havia arrumado as coisas de modo que ficasse de costas para Narak, a cidade no centro das planícies quebradas. Ali perto, um dos platôs brilhou com um clarão enquanto Renarin Collin operava o sacro portal. Lunamor tentou não se distrair com isso. Queria olhar para o oeste, para os antigos acampamentos de guerra. A espera já está quase acabando, ele pensou. Mas não pense nisso. O guisado precisa de um lin triturado. Eu treinei muitos de vocês nos abismos, disse Keled. Haviam se juntado aos homens da Ponte 4 alguns membros das outras equipes de pontes, e até mesmo um par de soldados que Dalnar havia sugerido para treinamento. O grupo de 5 batedoras era uma surpresa, mas quem era Lunamor para julgar? Posso treinar pessoas no uso da lança, continuou Keled, porque eu mesmo fui treinado no uso da lança. O que estamos tentando fazer hoje é diferente. Eu mal entendo como aprendi a usar a luz das tempestades. Vamos ter que desvendar esse caminho juntos.
Está tudo bem, Gancho, gritou Lopen. Quão difícil pode ser aprender a voar. Em guias celestes conseguem e elas são feias e idiotas. A maioria dos carregadores de pontes só é uma dessas coisas. Keledin parou na fileira perto de Lopen. O capitão parecia bem-humorado naquele dia, e Lunamor deu crédito a si mesmo por isso. Ele havia, afinal de contas, preparado o desjejum de Keledin. O primeiro passo será pronunciar o ideal, continuou Keledin. Suspeito que alguns de vocês já tenham feito isso. Mas, para o resto, se desejarem ser escudeiros dos corredores dos ventos, precisarão fazer o juramento. Eles começaram a declamar as palavras, que todos já conheciam. Lunamor sussurrou o ideal. Vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Keledin entregou a Lopen uma bolsa cheia de gemas. O teste real e prova da sua posição de escudeiro será aprender a extrair luz das tempestades para dentro de si. Alguns de vocês já aprenderam a fazer isso. Lopen imediatamente começou a brilhar. E vão ajudar o resto a aprender. Lopen, fique com o primeiro, segundo e terceiro esquadrões. Sigzil, você fica com o quarto, quinto e sexto. Pete, não pense que não vi você brilhando. Você cuida dos outros carregadores de pontes e Teft, você fica com as batedoras e... Keledin olhou ao redor. Onde está Teft? Ele só havia percebido agora. Lunamor amava seu capitão, mas às vezes ele se distraía. Talvez devido à sua maluquice terra-baixista. Teft não voltou para a caserna na noite passada, senhor, disse Leiten, desconfortável. Certo. Eu ajudo as batedoras. Lopen, Siggs e o Pete expliquem aos seus esquadrões como sorver a luz das tempestades. Antes do dia acabar, quero todo mundo nesse platô brilhando como se houvessem engolido uma lanterna. Eles saíram da formação, obviamente ansiosos. Flâmulas vermelhas translúcidas se elevaram da pedra, sacudindo como se movidas pelo vento, uma extremidade conectada ao chão. Esprenos de expectativa. Lunamor fez a eles o sinal de respeito, mão no ombro, depois a testa. Aqueles eram deuses menores, mas ainda eram sagrados. Ele podia ver suas verdadeiras formas além das flâmulas, uma sombra tênue de uma criatura maior no fundo. Lunamor deixou com Debit a tarefa de mexer o caldeirão. O jovem carregador de pontes não falava. Não dissera uma palavra desde que Lunamor havia ajudado Keledin a tirá-lo do campo de batalha. Mas ele ainda podia mexer uma colher e carregar odres de água. O rapaz havia se tornado um tipo de mascote não oficial do grupo, já que fora o primeiro carregador de pontes que Keledin havia salvado. Quando carregadores de pontes passavam por Debit, fazia uma saudação sutil. Uyo estava no serviço de cozinha com Lunamor naquele dia, algo que estava se tornando cada vez mais comum. Uyo solicitava a tarefa e os outros a evitavam. O herdaziano corpulento e atarracado estava cantarolando baixinho enquanto misturava o chique, uma bebida marrom dos papaguampas que Lunamor havia gelado durante a noite em latões de metal no platô fora de Uritiro. Estranhamente, Uyo pegou um punhado de lasbo de um pote e salpicou no líquido. — O que está fazendo, seu louco? Urrou Lunamor, indo até ele com passadas duras. Lasbo? Em bebida? Isso aí é um pó picante, maluco, terra-baixista. Uyo disse algo em herdaziano. Ah, fez Lunamor. Eu não falo essa língua maluca que você usa. Lopen, venha cá e fale com seu primo maluco. Ele está estragando nossas bebidas. Lopen, contudo, estava gesticulando animadamente para o céu e falando como havia se grudado no teto mais cedo. Lunamor grunhiu e voltou e olhou de volta para Uyo, que ofereceu uma colher pingando com o líquido. Maluco terra-baixista, disse Lunamor, provando. Você vai estragar.
Deuses abençoados de mar e pedra. Aquilo era bom. O tempero acrescentava o ardor certo para a bebida gelada, combinando sabores de uma maneira totalmente inesperada, mas de algum modo complementar. Will sorriu. Ponte 4, disse ele em um sotaque aletiano carregado. Você é um homem de sorte, disse Lunamor apontando para ele. Não vou matá-lo hoje. Ele provou de novo, então gesticulou com a colher. Vá fazer isso aí nos outros potes de chique. Agora onde estava Robert? O magricela de dentes separados não podia estar muito longe. Aquela era a vantagem de ter um cozinheiro assistente que não podia caminhar. Ele geralmente ficava onde você o deixava. Agora prestem atenção em mim, disse Lopen ao seu grupo, luz das tempestades escapando da sua boca enquanto falava. Tudo bem, aqui vai. Eu, o Lopen, vou voar. Vocês podem aplaudir o quanto acharem apropriado. Ele pulou, então caiu de volta no platô. Lopen, chamou Kennedy. Você deveria estar ajudando os outros, não se exibindo. Desculpe, Gon, disse Lopen. Ele tremeu no chão, o rosto colado na pedra, e não se levantou. Você se grudou no chão? Indagou Kennedy. É só parte do plano, Gon, gritou Lopen de volta. Se quero me tornar uma nuvem delicada no céu, preciso primeiro convencer a terra de que não estou abandonando ela. Como uma amante preocupada, com certeza, ela precisa ser consolada e ter a garantia de que vou voltar da minha dramática e régia ascensão ao céu. Você não é um rei, Lopen, disse Drarry. Nós já falamos sobre isso. É claro que não sou. Sou um ex-rei. Você é obviamente um dos idiotas de que eu estava falando. Lunamor grunhiu, achando graça, e deu a volta na sua pequena estação culinária rumo a Robert, que havia se lembrado agora que estava descascando tubérculos na lateral do platô. Lunamor desacelerou o passo, porque Kaledin estava ajoelhado diante do banco de Robert, segurando uma gema. Ah, pensou Lunamor. Eu precisava respirar para sorver, explicou Kaledin baixinho. Fiz isso sem perceber durante semanas, talvez meses, antes de Teft me explicar a verdade. Senhor, disse Robert, eu não sei se... Quero dizer, senhor, eu não sou um radiante. Nunca fui muito bom com a lança. Mal sou um cozinheiro passável. Passável era exagero. Mas ele era dedicado e prestativo, então Lunamor estava feliz em trabalhar com Robert. Além disso, ele precisava de um trabalho que pudesse realizar sentado. Um mês antes, o assassino de branco havia atacado o palácio do rei, nos acampamentos de guerra, tentando matar Elhokar, e o ataque deixara Robert com as pernas mortas. Kaledin fechou a mão de Robert sobre a gema. Apenas tente, disse o capitão em voz baixa. Ser um radiante não tem tanto a ver com força ou habilidade, mas com o coração. E o seu é o melhor de todos nós. O capitão parecia intimidador para muitas pessoas de fora. Uma expressão perpetuamente tempestuosa, uma seriedade que fazia os homens se encolherem quando eram o alvo dela. Mas também havia uma surpreendente ternura naquele homem. Kaledin apertou o braço de Robert e quase parecia estar chorando. Certos dias era como se nem todas as pedras em Rochar pudessem quebrar Kaledin, filho da tempestade. Então um dos seus homens era ferido e dava para vê-lo desabar. Kaledin voltou até as batedoras que ele estava ajudando e Lunamor correu para alcançá-lo. Ele se curvou para o pequeno deus pousado no ombro do capitão de ponte. Então perguntou: Você acha que Robert pode fazer isso aí, Kaledin? Tenho certeza de que pode. Tenho certeza de que todos na Ponte 4 podem, e talvez algum desses outros. Ha, disse Lunamor. Encontrar um sorriso no seu rosto, Kaledin, filho da tempestade. É como encontrar uma esfera perdida na sopa. Surpreendente, sim, mas também muito bom. Venha, tem uma bebida que você precisa experimentar. Eu preciso voltar.
Venha! Precisa experimentar a bebida. Lunamor o guiou até o grande pote de chique e serviu-lhe um copo. Kelledin bebeu tudo. Ei, isso é muito bom, Rocha. Não é minha receita, disse Lunamor. Uio mudou isso aí. Agora tenho que promovê-lo ou empurrá-lo da beirada do platô. Promovê-lo a quê? Perguntou Kelledin, servindo-se de outro copo. A maluco terra-baixista segunda classe, disse Lunamor. Acho que você gosta demais desse termo, Rocha. Ali perto, Lopen falava com o chão, contra o qual ainda estava grudado. Não se preocupe, querida. O Lopen é grande o bastante para ser possuído por muitas forças, tanto terrestres quanto celestes. Eu preciso voar pelos ares, pois, se permanecer aqui no chão, minha crescente magnitude certamente faria com que a terra rachasse e quebrasse. Lunamor olhou para Kelledin. Eu gosto do termo, sim, mas só porque dá para usar isso aí com muitos de vocês. Kelledin sorriu, bebendo seu chique e observando os homens. Mais de longe no platô, Drarry subitamente levantou os braços compridos e gritou. Ha! Ele estava brilhando com luz das tempestades. Bizig logo o seguiu. Isso devia curar sua mão. Ele também havia sido ferido pelo assassino de branco. Vai funcionar, Rocha, disse Kelledin. Já faz meses que os homens estão convivendo com o poder. E quando conseguirem, serão capazes de se curar. Eu não vou ter que ir para a batalha preocupado com quais de vocês vou perder. Kelledin, disse Lunamor baixinho. Isso aí que começamos ainda é guerra. Homens vão morrer. A Ponte 4 será protegida pelo seu poder. E o inimigo, eles também não terão poder? Rocha se aproximou. Não quero mesmo desiludir Kelledin, filho da tempestade, quando ele está otimista. Mas ninguém está sempre perfeitamente seguro. Essa é uma triste verdade, meu amigo. Talvez, admitiu Kelledin. Ele tinha um ar distante no rosto. O seu povo só deixa os filhos mais novos irem para a guerra, certo? Só Tuaniliquina, quarto filho e mais jovem, pode ser desperdiçado na guerra. Primeiro, segundo e terceiro filhos são valiosos demais. Quarto filho e mais jovem, então quase nunca. Você não conhece o tamanho das famílias dos papaguampas? Ainda assim, deve significar que menos gente morre em batalhas. Os picos são um lugar diferente, disse Lunamor sorrindo para Silfrena quando ela decolou do ombro de Kelledin e começou a dançar nos ventos próximos. E não só porque temos a quantidade certa de ar para que os cérebros funcionem. Atacar outro pico é custoso e difícil, exige muita preparação e tempo. Nós falamos disso mais do que fazemos. Parece agradável. Você vai visitar comigo algum dia. Você e toda a Ponte 4, já que são família agora. Chão, insistiu Lopen. Eu vou continuar amando você. Não sou atraído por ninguém do jeito que sou por você. Sempre que eu partir, voltarei logo. Kelledin olhou para Lunamor. Talvez quando aquele ali não tiver tanto ar intoxicando ele, fique menos Lopen? Mas, pensando bem, isso seria triste. Kelledin deu uma risada, entregando o copo a Lunamor. Então se aproximou. O que aconteceu com seu irmão, Rocha? Meus 2 irmãos estão bem, até onde sei. E o terceiro irmão, disse Kelledin, aquele que morreu passando você de quarto para terceiro e transformando-o em um cozinheiro em vez de um soldado? Não negue. É uma história triste, disse Lunamor. E hoje não é dia para histórias tristes. Hoje é dia de risada, guisado, voar, essas coisas. E com sorte, algo ainda mais grandioso. Kelledin deu-lhe um tapinha no ombro. Se precisar conversar, estou aqui. É bom saber isso, mas hoje acho que mais alguém quer conversar. Lunamor indicou com a cabeça alguém cruzando uma ponte que levava ao platô deles.
uma figura em um rígido uniforme azul com uma diadema de prata na cabeça. O rei andava ansioso para falar com você. Ele nos perguntou várias vezes se sabíamos quando você retornaria. Como se nós marcássemos compromissos para nosso glorioso líder voador. Sim, respondeu Keled. Ele veio me ver no outro dia. Keled invisivelmente se preparou, firmando o queixo, e então foi até o rei, que havia acabado de marchar até o platô, seguido por um grupo de guardas da Ponte 11. Lunamor voltou a trabalhar na sopa, mas de algum lugar onde pudesse ouvir, já que estava curioso. Corredor dos ventos, disse Elrocar, cumprimentando Keled com um aceno de cabeça. Parece que você tem razão, seus homens tiveram seus poderes restaurados. Em quanto tempo estarão prontos? Eles já estão preparados para o combate, Vossa Majestade, mas dominar seus poderes, bem, não sei dizer honestamente. Lunamor provou a sopa e não se virou para o rei, mas continuou mexendo a colher e escutando. Você já pensou sobre meu pedido? Disse Elrocar. Vai voar comigo até Colinar para que possamos recuperar a cidade? Eu farei o que o meu comandante ordenar. Não, insistiu Elrocar. Estou pedindo a você, pessoalmente. Você vai? Vai me ajudar a recuperar nossa terra natal? Sim, respondeu Keled em voz baixa. Dê-me algum tempo, pelo menos algumas semanas, para treinar meus homens. Prefiro levar alguns escudeiros de Corredores dos Ventos conosco. E se tivermos sorte, talvez eu possa deixar um radiante pleno para trás, para liderar se algo acontecer comigo. Mas, de todo modo, sim, Elrocar, irei com você para Leticar. Ótimo! Temos algum tempo, já que meu tio quer tentar entrar em contato com pessoas em Colinar usando suas visões. Talvez 20 dias? Consegue treinar seus escudeiros nesse período? Terei que conseguir, Vossa Majestade. Lunamor deu uma olhadela no rei, que cruzou os braços, contemplando os corredores dos ventos, futuros e atuais. Ele parecia ter vindo não só para falar com Keled, mas também assistir ao treinamento. Keled caminhou de volta até as batedoras, seu deus voando atrás dele, de modo que Lunamor levou algo para o rei beber. Então hesitou diante da ponte que Elrocar havia cruzado para alcançar o platô. A velha ponte deles, que usavam nas investidas, havia sido reutilizada para mover pessoas entre os platôs mais próximos de Narak. Pontes permanentes ainda estavam sendo reconstruídas. Lunamor deu uma batidinha na madeira. Tinham pensado que ela estava perdida, mas uma equipe de resgate a descobrira presa em um abismo ali perto. Dalinar concordara em transportá-la a pedido de Teft. Considerando tudo pelo que haviam passado, a velha ponte estava em boa forma. Era feita de madeira resistente, a ponte 4. Ele olhou além dela e ficou perturbado com a vista do platô seguinte, ou dos destroços dele. Um toco de platô feito de rocha quebrada que se erguia apenas cerca de 6 metros acima do piso do abismo. R'lyeh dissera que ele havia sido um platô normal antes do encontro da Tempestade Eterna e da Grã Tormenta na Batalha de Narak. Durante o terrível cataclismo que ocorreu quando as tempestades se encontraram, platôs inteiros haviam sido arrancados e despedaçados. Embora a Tempestade Eterna houvesse retornado várias vezes, as duas tormentas não se encontraram de novo sobre uma área habitada. Lunamor acariciou a velha ponte, então balançou a cabeça, caminhando até sua estação de cozinha. Podiam ter treinado em Uritiro, talvez, mas nenhum dos carregadores havia reclamado de ir até ali. As planícies quebradas eram muito melhores do que a planície solitária diante da torre. Aquele lugar era igualmente estéril, mas também era deles. Os homens também não questionaram quando Lunamor decidiu levar seus caldeirões e suprimentos para fazer o almoço. Era ineficiente, de fato, mas uma refeição quente compensaria. E, além disso, havia uma regra tácita. Muito embora Lunamor, Debit e Robert não participassem das lutas ou dos treinamentos,
ainda eram da Ponte 4. Iam para onde os outros iam. Ele pediu a Uio para acrescentar a carne, com uma admoestação severa sobre perguntar antes de alterar qualquer condimento. Debit continuava a mexer plácido. Ele parecia satisfeito, embora fosse difícil dizer. Lunamor lavou as mãos em uma tigela, então foi trabalhar no pão. Cozinhar era como na guerra. Era preciso conhecer seus inimigos, embora seus inimigos naquela contenda fossem os seus amigos. Eles vinham para cada refeição esperando grandeza, e Lunamor lutava para provar seu valor repetidamente. Ele guerreava com pães e sopas, saciando apetites e satisfazendo estômagos. Enquanto trabalhava com as mãos enfiadas na massa, podia ouvir sua mãe cantarolando. Suas instruções cuidadosas. Kelledin estava errado. Lunamor não havia se tornado um cozinheiro. Sempre fora, desde que aprendeu a subir a escadinha para a bancada e enfiar os dedos na massa grudenta. Sim, ele havia treinado com um arco, mas soldados precisavam comer e cada guarda de Nuatoma tinha várias tarefas, até mesmo guardas com a herança e as bênçãos particulares dele. Lunamor fechou os olhos, amassando e cantarolando a canção de sua mãe em um ritmo que podia quase por pouco ouvir bem baixinho. Um pouco depois, escutou passos leves cruzando a ponte atrás dele. O príncipe Renarin parou ao lado do caldeirão, seu dever de transferir pessoas pelo sacro portal concluído por enquanto. No platô, mais de um terço da Ponte 4 havia descoberto como absorver luz das tempestades, mas nenhum dos novatos conseguira, apesar do estímulo de Kelledin. Renarin assistia com o rosto vermelho. Ele, obviamente, correra para chegar ali depois de ser libertado de outra tarefa, mas agora estava hesitante. Elrocar havia se instalado perto de algumas pedras para assistir, e Renarin foi na direção dele, como se ficar do lado e assistir também fosse seu papel. — Ei! Chamou Lunamor. — Renarin! O garoto deu um pulo. Vestia seu uniforme azul da Ponte 4, embora o dele parecesse de algum modo mais fino do que os outros. — Você podia me ajudar com esse pão, disse Lunamor. Renarin sorriu imediatamente. Tudo o que o rapaz queria era ser tratado como os outros. Bem, aquela atitude fazia bem a um homem. Lunamor faria o próprio grão-príncipe amassar pão se pudesse. Dalinar parecia precisar de uma boa sessão de panificação. Renarin lavou as mãos, então se sentou no chão em frente a Lunamor e seguiu sua orientação. Lunamor arrancou um pedaço de massa da largura de sua mão, achatou-o e depois bateu-o contra uma das pedras grandes que deixara aquecendo junto ao fogo. A massa grudou na pedra, onde assaria até se soltar. Lunamor não pressionou Renarin a falar. Algumas pessoas era bom pressionar, fazer com que se abrissem. Outras era melhor deixar que se movessem no próprio ritmo. Como a diferença entre um guisado que se deixava ferver e outro que se deixava em fogo baixo. Mas onde está o Deus dele? Lunamor enxergava todos os esprenos. O príncipe Renarin havia se conectado com um, só que Lunamor nunca conseguira identificá-lo. Ele se curvava quando Renarin não estava olhando, só por via das dúvidas, e fazia um sinal de reverência para o Deus oculto. A Ponte 4 está indo bem, disse Renarin finalmente. Logo, ele vai conseguir que todos estejam bebendo luz das tempestades. Provavelmente, replicou Lunamor. Mas eles vão levar muito tempo para alcançar você, sentinela da verdade. É bom nome, mas mais pessoas deviam vigiar a verdade em vez da mentira. Renarin corou. Eu acho que isso significa que não posso mais ficar na Ponte 4, não é? Por que não? Sou de uma ordem diferente de radiantes, explicou Renarin, olhos baixos enquanto formava um pedaço de massa perfeitamente circular. Depois, cuidadosamente, o colocava sobre uma pedra. Você tem o poder de curar os fluxos de progressão e iluminação.
mas não sei ao certo como o segundo funciona. Shalom me explicou 7 vezes, mas não consigo criar nem mesmo a menor ilusão. Tenho algo de errado. Ainda assim, só cura por enquanto? Isso aí pode ser muito útil para a ponte 4. Eu não posso mais ser da ponte 4. Bobagem, a ponte 4 não é os corredores dos ventos. Então o que é? Somos nós, disse Lunamor. Sou eu, são eles, é você. Ele indicou Debbit. Aquele ali, ele nunca mais vai segurar a lança. Ele não vai voar, mas é ponte 4. Eu estou proibido de lutar, mas sou ponte 4. E você? Você pode ter título fino e poderes diferentes. Ele se inclinou para a frente. Mas eu conheço ponte 4. E você, Renarin Collin, é ponte 4. Renarin sorriu de orelha a orelha. Mas, Rocha, você nunca se preocupa de não ser a pessoa que todos pensam que você é? Todo mundo pensa que eu sou um brutamontes barulhento e insuportável, disse Lunamor. Então, ser outra coisa não seria ruim. Renarin deu uma risada. Você pensa isso de si mesmo? Indagou Lunamor. Talvez, disse Renarin, formando outro pedaço perfeitamente redondo de massa. Eu não sei o que sou, na maioria dos dias. Rocha, mas parece que sou o único. Desde que aprendi a andar, todo mundo sempre diz: olha como ele é inteligente, deveria ser um fervoroso. Lunamor grunhiu. Às vezes, mesmo sendo barulhento e insuportável, ele sabia quando não dizer nada. Todo mundo acha que é tão óbvio. Eu tenho uma cabeça boa para números, não tenho? Sim, se una aos fervorosos. É claro, ninguém diz que sou muito menos homem que meu irmão, e ninguém comenta que certamente seria bom para a sucessão se o irmão mais novo, estranho e adoentado estivesse enfiado em segurança em um monastério. Quando você diz essas coisas, quase não soa amargurado, disse Lunamor. Ah, deve ter praticado bastante. Uma vida inteira. Me diga, por que você quer ser homem que luta, Renarin Collin? Porque é isso que meu pai sempre quis, respondeu Renarin imediatamente. Ele pode não perceber, mas é a verdade, Rocha. Lunamor grunhiu. Talvez seja um motivo estúpido, mas é um motivo, e eu respeito. Mas me diga, por que você não quer se tornar fervoroso ou guarda-tempo? Porque todo mundo acha que é o que devo fazer, disse Renarin, batendo o pão nas pedras aquecidas. Se eu fizer mesmo, estarei cedendo ao que todos dizem. Ele procurou alguma coisa com que ficar mexendo e Lunamor jogou-lhe mais massa. Eu acho que seu problema é diferente do que você diz. Você fala que não é quem todo mundo pensa que você é. Talvez você se preocupe, em vez disso, de ser essa pessoa. Um fracote adoentado? Não, disse Lunamor se inclinando para a frente. Você pode ser você sem que isso seja ruim. Você pode admitir que age e pensa diferente do seu irmão, mas pode aprender a não ver isso como uma falha. É só Renarin Collin. Renarin começou a trabalhar a massa furiosamente. É bom que você aprenda a lutar. Homens fazem bem em aprender várias habilidades, mas homens também fazem bem em usar o que os deuses lhe concederam. Nos picos, um homem pode não ter essa escolha. É privilégio. Imagino que sim. Gliss disse. Bem, é complicado. Eu poderia conversar com os fervorosos, mas hesito em fazer qualquer coisa que me diferencie dos outros carregadores, Rocha. Eu já sou o esquisito nesse bando. É mesmo? Não negue, Rocha. Loupen é... Bem, Loupen. E você é, obviamente, você, mas eu ainda sou esquisito. Sempre fui o mais estranho. Lunamor bateu a massa em uma pedra, então apontou para Riley, o carregador de pontos parchindiano que costumavam chamar de Shen, que estava sentado em uma rocha junto do seu esquadrão, assistindo em silêncio enquanto os outros riam porque F prendera acidentalmente uma pedra na mão. Ele usava a forma bélica
e, consequentemente, estava mais alto e forte do que antes, mas os humanos pareciam ter esquecido completamente que ele estava ali. Ah, disse Henry, eu não sei se ele conta. Isso aí é o que todo mundo sempre diz a ele, replicou Lunamor, o tempo todo. Henry olhou por um longo tempo enquanto Lunamor continuava a fazer o pão. Finalmente o garoto se levantou, tirou a poeira do uniforme, caminhou até o platô de pedra e se acomodou ao lado de Riley. Henry parecia inquieto e não disse nada, mas Riley aparentemente apreciou sua companhia mesmo assim. Lunamor sorriu e então terminou o resto do pão. Ele se levantou e arrumou a bebida chique com uma pilha de copos de madeira. Tomou outro gole, então balançou a cabeça e olhou para Uyo, que estava coletando o pão. O Erdasiano estava brilhando de modo tênue. Obviamente havia aprendido a sugar luz das tempestades. Erdasiano maluco. Lunamor levantou a mão e Uyo jogou um pão que Lunamor mordeu. Ele mastigou o pão quente, pensativo. Mais sal no próximo lote? O Erdasiano só continuou coletando o pão. Você acha que precisa de mais sal, não acha? Perguntou Lunamor. Uyo deu de ombros. Acrescente mais sal àquele lote que comecei a misturar, recomendou Lunamor. E não faça essa cara de espertinho, ainda posso te jogar da beira do platô. Uyo sorriu e continuou trabalhando. Os homens logo começaram a chegar para beber alguma coisa. Eles sorriram, deram tapas nas costas de Lunamor, disseram que ele era um gênio. Mas claro que nenhum deles se lembrou de que Lunamor havia tentado servir-lhes chique antes. A maioria deixou a bebida no caldeirão, optando por cerveja. Naquele dia, eles não estavam com calor, suados e frustrados. Conheça seu inimigo. Ali, com a bebida certa, ele mesmo era como um pequeno deus. Um deus de bebidas geladas e conselhos amigáveis. Qualquer chefe de cozinha digno das suas colheres aprendia a conversar, porque cozinhar era uma arte, e a arte era subjetiva. Um homem podia adorar uma escultura de gelo enquanto outro a achava sem graça. Era o mesmo com a comida e bebida. Isso não tornava a comida ruim ou a pessoa ruim desagradável. Ele conversou com Leiten, que ainda estava abalado devido à sua experiência com o deus sombrio abaixo de Uritiro. Havia sido um deus poderoso e muito vingativo. Havia lendas sobre coisas assim nos picos. O tataravô de Lunamor havia encontrado um enquanto viajava pela terceira divisa. Uma história excelente e importante, que Lunamor não compartilhou naquele momento. Ele acalmou Leiten, mostrando-lhe simpatia. O corpulento armeiro era um bom homem e às vezes falava tão alto quanto Lunamor. Dava para ouvi-lo a 2 platôs de distância, o que era algo de que Lunamor gostava. De que adiantava ter uma vozinha? As vozes não foram feitas para serem ouvidas? Leiten voltou ao treinamento, mas outros tinham suas preocupações. Scar era o melhor lanceiro entre eles, ainda mais agora que Moshe havia partido. Mas estava constrangido por não ter absorvido luz das tempestades. Lunamor pediu que Scar lhe mostrasse o que havia aprendido e depois das instruções de Scar, chegou a conseguir sorver um pouco para si. Para seu deleite e surpresa, Scar partiu com um passo animado. Outro homem teria se sentido pior, mas Scar tinha um coração de professor. O homem baixo ainda esperava que Lunamor algum dia escolhesse lutar. Ele era o único dos carregadores que ainda falava ativamente sobre seu pacifismo. Depois que os homens foram devidamente hidratados, Lunamor percebeu que estava olhando para os platôs em busca de algum sinal de movimento à distância. Bem, era melhor se ocupar com a refeição. O guisado estava perfeito. Ele ficou feliz de ter conseguido os caranguejos. Muito do que todos comiam na torre era carne e grãos transmutados, e nenhum dos dois era muito apetitoso. O pão achatado estava bem assado e ele até conseguira fazer um
chutney na noite anterior. Agora só precisava. Lunamor quase tropeçou no próprio caldeirão quando viu o que estava se reunindo no platô à sua esquerda. Deuses, deuses fortes como Silfrena. Com um tênue brilho azul, eles se aglomeravam ao redor de uma esprena alta que possuía longos cabelos ondulando atrás de si. Ela havia tomado a forma de uma pessoa de tamanho real e usava um vestido elegante. Os outros giravam ao redor dela, embora seu foco fosse, obviamente, os carregadores de pontes, treinando esperançosos. Uma ami tucumá mafaliki. Começou Lunamor fazendo às pressas os sinais de reverência. Então, para garantir, ficou de joelhos e se curvou. Ele nunca vira tantos em um só lugar. Mesmo as poucas vezes que encontrara um afalique nos picos, não o impactaram tanto. Qual seria a oferenda apropriada? Ele não podia oferecer apenas mesuras para uma visão como aquela, mas pão e guisado? Mafalique não ia querer pão e guisado. Você é tão maravilhosamente respeitoso que chega quase a ser bobo, disse uma voz feminina ao lado dele. Lunamor se virou e viu Silfrena sentada na beira do seu caldeirão, na sua forma pequenina de mocinha, pernas cruzadas pendendo da borla. Ele fez o sinal novamente. Eles são seus parentes? Essa mulher na frente deles é sua Nuatoma Alikamura. Talvez meio que um pouco, disse ela, inclinando a cabeça para o lado. Acho que me lembro de uma voz, a voz dela, fendorana, me repreendendo. Me meti em tantas encrencas procurando Kaledin, mas aqui estão eles. Eles não falam comigo. Acho que pensam que se falarem terão que admitir que estavam errados. Ela se inclinou para a frente sorrindo. E eles absolutamente detestam estar errados. Lunamor assentiu solenemente. Você não é mais tão marrom quanto antes, reparou Silfrena. Sim, meu bronzeado está sumindo, concordou Lunamor. Tempo demais em lugares fechados, Mafalique. Humanos podem mudar de cor? Alguns mais do que os outros, disse Lunamor levantando a mão. Algumas pessoas dos outros picos são pálidas, como os chinos, embora meu pico sempre tenha tido mais bronze. Parece que alguém lavou você demais, disse Silfrena. Deram uma boa esfregada e arrancaram sua pele. E é por isso que seu cabelo é vermelho, porque ficou muito machucado. São palavras sábias, comentou Lunamor. Ele ainda não sabia por que teria que ponderá-las. Ele catou as esferas que tinha no bolso, que não eram muitas. Ainda assim, colocou cada uma em uma tigela e então se aproximou do agrupamento de esprenos. Havia pelo menos 2 dúzias ou mais. Kalindá. Os outros carregadores não enxergavam os deuses, naturalmente. Ele não sabia o que Uyo ou Robert pensaram ao vê-lo caminhar reverentemente através do platô, então se curvar e dispor as tigelas com suas esferas como oferendas. Quando levantou os olhos, a Alikamura, o deus mais importante ali, o observava. Ela pousou a mão sobre uma das tigelas e extraiu a luz das tempestades. Então partiu, tornando-se uma fita de luz e zunindo para longe. Os outros permaneceram, uma coleção variada de nuvens. Fitas, pessoas, montes de folhas e outros objetos naturais. Eles voejavam, espiando os homens e mulheres em treinamento. Silfrena cruzou o ar para se pôr ao lado da cabeça de Lunamor. Eles estão procurando, sussurrou Lunamor. Isso aí está acontecendo mesmo. Não só carregadores, não só escudeiros, radiantes como Kaledin queria. Vamos ver, disse ela, então bufou baixinho antes de também sair zunindo como uma fita de luz. Lunamor deixou as tigelas, caso alguns dos outros quisessem partilhar da sua oferenda. Na estação culinária, ele empilhou o pão achatado
pretendendo passar os pratos para que Robert os segurasse e distribuísse. Só que Robert não respondeu ao seu pedido. O homem magricela estava sentado no banquinho, inclinado para a frente, a mão fechada em um punho apertado, que brilhava devido à gema no meio. Os copos que ele estivera lavando jaziam em uma pilha ignorada ao seu lado. A boca de Robert se movia, sussurrando, e ele fitava aquele punho brilhante como um homem encarava o estopim de sua fogueira em uma noite muito fria, cercado pela neve. Desespero, determinação e oração. Vai lá, Robert, pensou Lunamor, dando um passo à frente. Beba tudo. Torne-a sua, tome-a para si. Lunamor sentiu uma energia no ar. Um momento de foco. Vários esprenos de vento se voltaram para Robert e por um instante Lunamor pensou que tudo mais havia se apagado. Robert tornou-se um homem sozinho em um lugar escuro, seu punho brilhando. Ele fitava sem piscar aquele sinal de poder, aquele sinal de redenção. A luz no punho de Robert se apagou. "Ha!" berrou Lunamor. "Ha!" Robert teve um sobressalto. Seu queixo caiu e ele olhou para a gema, agora fosca. Então ele estendeu a mão, aparvalhado diante da fumaça luminosa que emanava dela. "Pessoal?" chamou ele. "Pessoal! Pessoal!" Lunamor deu um passo atrás, enquanto os carregadores deixavam suas posições e vinham correndo. "Deem a ele suas gemas!" gritou Kaledin. "Ele vai precisar de um bocado. Faça uma pilha aqui." Os carregadores se apressaram a dar a Robert suas esmeraldas e ele sugou mais e mais luz das tempestades. Então a luz subitamente diminuiu. "Posso senti-las de novo", gritou Robert. "Estou sentindo os dedos dos pés." Hesitante, ele estendeu as mãos em busca de apoio. Com Derry o segurando por um braço e Pete pelo outro, Robert saiu do banco e se levantou. Ele sorriu com seus dentes espaçados e quase caiu. Suas pernas obviamente não estavam muito fortes. Derry e Pete o endireitaram, mas ele os afastou para que o deixassem cambalear por conta própria. Os homens da Ponte 4 esperaram só um pouco antes de começar a gritar de empolgação. Esprenos de alegria giravam ao redor do grupo como uma rajada de folhas azuis. Entre eles, Lopen se aproximou e fez a saudação da Ponte 4. Parecia significar algo especial vindo dele. 2 braços, uma das primeiras vezes em que Lopen havia sido capaz de fazer a saudação. Robert saudou-o de volta sorrindo como um menino que acabara de acertar o centro do alvo com uma flecha pela primeira vez. Kaledin foi até Lunamor, Silfrena no seu ombro. "Vai funcionar, Rocha. Isso vai protegê-los." Lunamor assentiu, então por hábito, olhou para o oeste como havia feito o dia todo. Dessa vez avistou algo. Parecia uma coluna de fumaça. Kaledin voou para verificar. Lunamor, junto com os outros, seguiu a pé, carregando a ponte móvel deles. Lunamor corria no centro frontal da ponte. O cheiro dela despertava memórias. A madeira, o verniz usado para impermeabilizá-la, os sons de dezenas de homens grunhindo e respirando em espaços fechados, pés batendo no platô, uma mistura de exaustão e terror, um ataque, flechas voando, homens morrendo. Lunamor sabia o que podia acontecer quando escolheu descer dos picos de Kefra. Nenhum Nuatoma dos picos jamais conquistara uma espada fractal ou armadura fractal dos Aletianos ou Vedenos que a haviam desafiado. Ainda assim, Kefra havia determinado que o custo valia o risco. Na pior das hipóteses, ele havia pensado que acabaria morto e os membros da sua família se tornariam servos de um rico terra-baixista. Eles não haviam contado com a crueldade de Torol Sadias, que assassinara Kefra sem um duelo apropriado, matara vários da família de Lunamor que resistiram e tomara sua propriedade. Lunamor rugiu avançando, e sua pele começou a brilhar com o poder de luz das tempestades
da bolsa e das esferas que havia coletado antes de partir. Ele parecia estar carregando a ponte sozinho, arrastando os outros. Scar começou uma canção de marcha e a Ponte 4 cantou com potência. O grupo havia se tornado forte o bastante para carregar a ponte por longas distâncias sem dificuldade, mas aquele dia deixou todas as investidas anteriores no chinelo. Eles correram por toda a distância, vibrando com luz das tempestades, Lunamor gritando os comandos como Kaledin ou Teft costumavam fazer. Quando chegavam a um abismo, praticamente jogavam a ponte para atravessar. Quando a pegavam de novo, do outro lado, ela parecia leve como um caniço. Parecia que eles mal haviam começado quando se aproximaram da fonte da fumaça. Uma caravana atacada, cruzando as planícies. Lunamor jogou seu peso contra os bastões de suporte no exterior da ponte, fazendo-a atravessar o abismo. Então avançou. Outros o seguiram. Debit e Loupen pegaram escudos e lanças na lateral da ponte e jogaram-nos para cada um dos carregadores enquanto eles passavam. Eles se dividiram em esquadrões e os homens que normalmente seguiam Teft foram atrás de Lunamor, embora ele houvesse, claro, recusado a lança que Loupen tentou jogar para ele. Muitas das carroças da caravana estavam transportando lenha das florestas nos arredores dos acampamentos de guerra, embora algumas trouxessem pilhas altas de mobília. Dalinar Kholin havia falado em repovoar seu acampamento de guerra, mas os 2 grão-príncipes que haviam ficado para trás se espalharam pelo território, silenciosamente como em guias. Por enquanto, era melhor recuperar o que pudessem e levar para Uritiro. A caravana havia usado uma das grandes pontes com rodas de Dalinar para cruzar os abismos. Lunamor passou por uma delas virada de lado quebrada. 3 das carroças de lenha maiores haviam sido incendiadas, espalhando no ar um cheiro acre de fumaça. Kaledin flutuava acima, segurando sua brilhante lança fractal. Lunamor estreitou os olhos através da fumaça na direção em que Kaledin olhava e vislumbrou figuras se afastando pelos céus. Ataque dos esvaziadores, murmurou Drarry. Nós devíamos ter imaginado que eles começariam a ir atrás das nossas caravanas. Lunamor não se importou naquele momento. Ele abriu caminho a empurrões através dos exaustos guardas da caravana e comerciantes assustados escondidos sob as carroças. Havia corpos por toda a parte. Os esvaziadores haviam matado dezenas de pessoas. Lunamor procurou no meio da confusão, tremendo. Aquele cabelo vermelho era de um cadáver? Não, era sangue, ensopando um lenço de cabeça. E aquele? Aquele outro corpo não era humano, tinha pele marmorizada. Uma flecha branca brilhante estava cravada nas suas costas, com penas de ganso, uma flecha uncalaquiana. Lunamor olhou para a direita, onde alguém havia empilhado mobília em um monturo, quase como se fosse uma fortificação. Uma cabeça despontou no topo, uma mulher corpulenta, com um rosto redondo e uma trança de cabelos profundamente ruivos. Ela se empertigou e levantou um arco na direção de Lunamor. Outros rostos surgiram por trás da mobília. 2 jovens, um menino e uma menina, ambos com cerca de 16 anos, e outros rostos mais novos, 6 no total. Lunamor correu na direção deles e percebeu que estava balbuciando, lágrimas escorrendo pelas bochechas enquanto escalava aquela fortificação improvisada. Sua família, finalmente, havia chegado às planícies quebradas. Esta é canção, disse Lunamor, puxando a mulher para perto com um abraço ao redor dos ombros dela. É a melhor mulher nos picos. Nós fazíamos fortes de neve quando crianças, e os dela eram sempre os melhores. Eu devia ter imaginado que a encontraria em um castelo, ainda que feito de cadeiras velhas. Neve? Indagou Loupen. Como se fazem fortes de neve? Já me falaram sobre esse negócio. É como geada, certo?
Maluco, terra baixista. Lunamor balançou a cabeça, indo até os gêmeos e pondo a mão no ombro de cada. O menino é Dom, a menina é Corda. Quando eu partir, Dom era baixinho como Scar, agora está quase do meu tamanho. Ele tentou não expressar sua dor na voz. Fazia quase 1 ano, tanto tempo. Originalmente sua intenção fora trazê-los assim que pudesse, mas então tudo dera errado. Sadias, as equipes de ponte. O filho seguinte é Rocha, mas não o mesmo tipo de rocha que eu. Esse é rocha menor. O terceiro filho é Astro. A segunda filha é Kumatique. E um tipo de concha, mas não tem dela aqui. A última filha é outra canção, linda canção. Ele parou ao lado dela, sorrindo. A menina só tinha 4 anos e se encolheu. Ela não se lembrava do pai. Isso partiu seu coração. Canção Tuacali na Calminor tocou suas costas. Ali, perto, Kelledin apresentava a Ponte 4, mas só Dom e Corda haviam aprendido idiomas terra-baixistas, e Corda só falava vedeno. Dom conseguiu fazer uma saudação passável em aletiano. A pequena canção procurou as pernas da mãe. Lunamor piscou para afastar as lágrimas, embora não fosse lágrimas só de tristeza. Sua família estava ali. Os primeiros salários que economizara pagaram a mensagem enviada por Telepena para a estação dos Picos. Aquela estação ainda ficava a 1 semana de viagem do seu lar, e de lá para descer as encostas e cruzar a Leticar levava meses. Ao redor deles, a caravana estava finalmente voltando a avançar. Havia sido a primeira chance que Lunamor encontrou para apresentar sua família, já que a Ponte 4 havia passado a última meia hora tentando ajudar os feridos. Então, Renarin havia chegado com Edwin e 2 companhias de tropas. E mesmo com todas as preocupações de Renarin sobre não ser útil, seu poder de cura salvara várias vidas. Tuaca esfregou as costas de Lunamor. Então ajoelhou-se ao seu lado, puxando a filha para perto com um abraço, Lunamor com o outro. Foi uma longa jornada, disse ela em um calaquiano, e mais longa no final, quando aquelas coisas vieram do céu. Eu deveria ter ido aos acampamentos de guerra para escoltar vocês. Estamos aqui agora, Lunamor. O que aconteceu? Sua mensagem foi tão sucinta. Kefra está morto, mas o que aconteceu com você? Por que tanto tempo sem uma palavra? Ele baixou a cabeça. Como poderia explicar? As investidas de ponte, as rachaduras na sua alma. Como podia explicar que o homem que ela sempre dissera que era tão forte havia desejado morrer? Havia sido um covarde e desistido perto do fim. Etifi e Sinucuá? Perguntou ela. Mortos, sussurrou ele. Eles levantaram armas para a vingança. Ela levou os dedos aos lábios. Usava uma luva na mão segura, em deferência às tolas tradições Vorin. Então você... Eu sou um chefe de cozinha agora, respondeu Lunamor com firmeza. Mas... Eu cozinho, Tuaca. Ele puxou-a para perto novamente. Venha, vamos levar as crianças para um lugar seguro. Vamos chegar na torre. Você vai gostar de lá. É quase como os Picos. Eu vou contar histórias a você. Algumas são dolorosas. Muito bem, Lunamor. Também tenho histórias. Os Picos, nosso lar, algo está errado. Muito errado. Ele recuou e fitou-a nos olhos. Eles a chamariam de olhos escuros ali embaixo, embora ele encontrasse infinita profundidade, beleza e luz naqueles olhos verde-castanhos. Vou explicar quando estiver em segurança, prometeu ela, pegando no colo a pequena linda canção. Você foi sábio em nos fazer avançar, sábio como de costume. Não, meu amor, sussurrou ele. Eu sou um tolo. Eu culparia o ar, mas fui tolo lá em cima também. Um tolo por deixar Kefra partir naquela missão estúpida.
Ela caminhou com as crianças através da ponte. Ele assistiu, feliz de ouvir novamente um culaquiano, uma língua de verdade. Feliz que os outros homens não a entendessem, porque se entendessem, poderiam ter identificado as mentiras que ele dissera à sua família. Kaledin se aproximou, apertando seu ombro. Vou colocar sua família nos meus aposentos, Rocha. Estou demorando para conseguir casas para as famílias dos carregadores de pontes. Isso vai me estimular a ser mais rápido. Vou marcar uma reunião e até lá dormirei com o resto dos homens. Lunamor abriu a boca para protestar, mas mudou de ideia. Às vezes a coisa mais honrosa era receber um presente sem reclamar. Obrigada pelos aposentos, pelas outras coisas, meu capitão. Vá caminhar com a sua família, Rocha. Damos conta da ponte sem você hoje. Nós temos luz das tempestades. Lunamor pousou os dedos na madeira lisa. Não, será um privilégio carregá-la uma última vez, pela minha família. Uma última vez? Disse Kaledin. Nós vamos tomar os céus, filho da tempestade, explicou Lunamor. Não caminharemos mais no futuro. Esse é o fim. Ele olhou para trás, para um calado grupo da Ponte 4, que parecia sentir que suas palavras eram verdade. Não façam essa cara triste. Deixei um excelente guisado perto da cidade. Robert provavelmente não vai estragá-lo antes de voltarmos. Venham, peguem nossa ponte, nossa última vez. Não marchamos para a morte, mas para encher a barriga e ouvir boas canções. Apesar do seu apelo, foi um grupo solene e respeitoso que levantou a ponte. Eles não eram mais escravos. Raios, carregavam riquezas nos bolsos. Essa riqueza brilhava ferozmente e logo a pele deles também. Kaledin tomou seu lugar na frente. Juntos eles carregaram a ponte em uma última investida. Reverentemente, como se fosse o carro fúnebre de um rei sendo conduzido para a tumba onde descansaria por toda a eternidade.